Apesar de não ser uma ideia recente, jejuar para perder peso voltou a fazer sucesso nos últimos anos. Mas afinal, essa forma de emagrecer é saudável? O que será que os especialistas dizem sobre isso? Quem responde isso pra gente é a nutricionista Tainá Marques. Tainá, muito bem-vinda à comunidade. Muito obrigada, prazer. Eu sou a nutricionista Tainá Marques, né, como você disse. E o jejum intermitente, ele é sim saudável e traz muitos benefícios para a saúde em geral. Então, a gente tem algumas modalidades, né, de jejum intermitente. A gente tem o jejum intermitente feito em dias alternados, que a gente tem uma restrição calórica de 65% a 80%. A gente também tem o jejum intermitente, que é a dieta 5x2, em que 5 dias as pessoas não precisam, né, restringir a caloria. E nos 2 dias elas fazem jejum e fazem o consumo de calorias só de 500 calorias. E o mais comum, que é o que a gente aplica bastante no consultório, que é o TRF. O TRF, a gente fica algum tempo sem comer, que esse tempo pode ser de 10 horas até 24 horas. Então, esse é o que a gente mais utiliza, é muito bom, ele traz muitos benefícios à saúde. Então, assim, para você que nunca fez jejum, não precisa começar com um jejum alto, né, de 18 horas. Pode começar fazendo 12 horas, aproveitando o horário de sono. Então, aproveita a hora que está dormindo, começa a criar o hábito, né, de jantar mais cedo e fazer o café da manhã mais tarde, ou às vezes pular, já ir direto para o almoço. Porque daí, nesse tempo, o jejum noturno, você já vai estar fazendo a autofagia das suas células, aumentando a oxidação de gorduras e diminuindo o risco para várias doenças, né? E nesse período fica sem comer nada mesmo? É só água? Só água. Então, o jejum, né, intermitente, que a gente fala, que é esse jejum metabólico, que é o que traz todos esses benefícios, não necessariamente você precisa, assim, ficar só na água. Você não vai poder fazer a ingestão de macronutrientes, que seria carboidratos, proteínas e lipídios. Mas você pode fazer o uso de café sem açúcar, chás também sem adição de açúcar e água. E bebidas não açucaradas, daí pode fazer uso. Mas assim, suco, essas coisas não vai poder. O que a gente mais indica é as pessoas fazerem uso das infusões, né, que são os chás. O café, principalmente porque a ingestão de café também passa um pouquinho da fome, né, para quem não está acostumado a fazer o jejum. E água em geral. A gente tem algumas bebidas, alguns shakes, que eles não quebram o jejum metabólico, né? Eles têm um pouquinho de caloria, mas eles não quebram o jejum metabólico. Mas isso já é um pouquinho mais complicado e já tem que ser analisado individualmente. No começo sempre vai ser difícil, né? Eu já imagino aqui ficar umas horas sem comer é desesperador. Desesperador. Então, para quem não tem o costume, pode, assim, começar fazendo um tempo menor. O jejum de 24 horas, ele é bem parecido com os benefícios do jejum de 18 horas. Então, assim, até 18 horas já é o suficiente. E realmente criar esse costume de jantar mais cedo, né? Porque por que o jejum, né, ele é tão benéfico para a saúde? Porque quando a gente está fazendo o jejum, a gente diminui a nossa insulina, então a nossa insulina fica baixa. Consequentemente, o nosso corpo tem, assim, a resposta, né, que você não está se alimentando, então ele melhora a oxidação de gordura, melhora a biogênese mitocondrial. Porque o que acontece? Quando você fica se alimentando toda hora, né, gente que acorda lá 3 horas da manhã para comer, fica comendo toda hora, a sua insulina está sempre alta. E isso vai o quê? Vai aumentar o risco de diabetes. E também o nosso corpo, quando a insulina está alta, ele recebe o estímulo para parar de oxidar gordura. Porque você tem energia, para que você vai querer oxidar gordura, né? Agora, quando a insulina já está baixa, a gente já tem o estímulo de glucagon, de GH, melhora até a síntese proteica, né? Porque muita gente acha que vai fazer o jejum, vai perder massa magra. O jejum, quando ele é feito corretamente, a gente não tem a perda de massa magra, né? O que acontece é assim, gente, também não pode fazer lá o jejum bonitinho, de 18 horas, parar de comer às 6 da tarde, voltar a comer meio-dia e querer comer 3 pizzas, lasanha, que não vai resolver, né? Não vai resolver. E o jejum também, ele diminui o risco de câncer, diabetes, diabetes, né, que eu já falei, e de câncer, Parkinson e Alzheimer, por ele aumentar a autofagia das células. Então, nesse tempo que a gente está sem comer, o nosso corpo ele tira o tempo para fazer essa autofagia, para fazer a limpeza. Então, ele faz essa autofagia das células que estão danificadas, diminuindo o risco dessas doenças, né? O que, às vezes, não acontece quando a pessoa se alimenta mal ou fica o tempo todo comendo.
É ainda um tabu o jejum? Porque eu mesmo não conhecia muito e eu tinha ali um certo Um certo preconceito. preconceito, né? Então, esse preconceito vem mais dessas pessoas que praticam o jejum de forma errada, que acha que pode fazer o jejum e depois sair comendo tudo que vem pela frente, né? Daí que vem esses tabus mesmo. Mas o jejum intermitente já ganhou até prêmio Nobel. Então, assim, já é super comprovado. Isso tudo que eu tô falando é tudo comprovado cientificamente, não é coisa que eu tô inventando. Então, assim, ele é super seguro. E ele também trata compulsão, melhora a saciedade, porque você vai começando a produzir corpos cetônicos, né? Que é aquela energia que vem do seu próprio corpo através das gorduras. Só que ele tem que ser feito corretamente, principalmente, né, acompanhado por um profissional nutricionista ou médico, nutrólogo. Tem muitas pessoas que acham que podem, pesquisam lá na internet, pegam um modelo já pronto, mas não existe modelo pronto para todo mundo, né? Não, não existe. E também vai depender, tá? Não é para todo mundo assim que o jejum vai ser benéfico. Por isso que lá na clínica a gente sempre conhece o paciente, conhece o histórico. E assim, é tudo individual. Nada a gente pode generalizar, falar que é bom para todo mundo, que para todo mundo vai resolver, né? Mas assim, é bom sim para a maioria das pessoas. Mas sempre tem aqueles pacientes fora da curva que a gente não pode sair passando coisa igual para todo mundo, né? E falando nessas pessoas que podem, não podem, existem doenças ou idades que não podem de jeito nenhum fazer o jejum? Não, assim, de forma geral, não. Nem idade, nem doença, né? Mas vai depender do estado. Às vezes, se é uma pessoa muito estressada, a gente não indica. Se é uma pessoa que já vem com estresse emocional muito grande, porque daí o jejum, ficar sem comer, a pessoa já vai estressar mais. Daí depois isso vai gerar uma compulsão, vindo dessa pessoa estressada. Agora, se é uma pessoa só com compulsão alimentar, já é ótimo da gente aplicar, porque isso vai trazer, assim, alguns fatores genéticos que vai reduzir esses riscos. Mas, assim, não é assim, e você de tal idade não pode. Isso não existe. Mas, assim, alguns casos que daí a gente observa no consultório e daí que leva a alguns sintomas que, se a gente passar o jejum, a pessoa, em vez de melhorar, vai acabar piorando. Daí isso tem sim. E vale lembrar que é sempre com a orientação de um profissional. Sim, gente, sempre com a orientação de um profissional, para também, porque daí o que acontece? Depois que vocês saem do jejum, tem que ter alimentação correta. No horário alimentado, a sua alimentação tem que estar ok. Igual eu falei, né? Porque senão vai acabar que vai perder massa muscular e vai ter os prejuízos. Então, é sempre acompanhado, comer certinho e sempre comendo comida de verdade, né, gente? Evitar esses industrializados, ultraprocessados, para a saúde em geral, até quando não está fazendo o jejum, né? Você falou das pessoas, do limite ali e tal. Existe o tratamento assim para a vida toda, por um tempo? Como que funciona? Então, o jejum, ele é assim, o jejum, o maior objetivo dele é a promoção da saúde, né? Uma consequência é o emagrecimento, porque ele melhora a oxidação de gordura, tudo certinho. Então, para quem faz para promoção da saúde, para melhorar essa autofagia das células, reduzir doenças, pode fazer para a vida toda, tá? E não necessariamente precisa ser feito todos os dias. Pode começar fazendo uma vez na semana, um jejum de 12 horas, 2 vezes na semana, depois aumenta para 14 horas, 16, faz 3 vezes na semana. Agora, já para quem tem um objetivo maior de emagrecimento, eu gosto bastante de colocar lá na clínica, assim, em forma de ciclo de estratégias, né? Então, assim, um momento a gente abaixa um pouquinho mais o carboidrato, outro momento a gente introduz o jejum intermitente, depois a gente faz mais uma dieta cetogênica limpa, que também é outra bastante controversa, né? Porque o povo acha que pode comer bacon à vontade. E daí depois a gente já coloca uma fast mimic diet. Então, assim, para o emagrecimento, eu sempre gosto de colocar em estratégias, porque para o emagrecimento é muito ruim você ficar comendo a mesma coisa todos os dias, todo o horário. Seu corpo acaba acostumando e você acaba que não consegue atingir seu objetivo, né? Então, é sempre bom a gente ciclar, para a gente estar sempre atingindo alvos diferentes e conseguir o emagrecimento. Mas para a promoção da saúde, pode ser feito para a vida toda. É isso aí, muito obrigado pela sua participação. Muito obrigada a vocês. E a comunidade vai ficando por aqui. Para você rever essas e outras entrevistas, você pode entrar no nosso canal no YouTube, TV Unicesumar, que vai ter tudo lá. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.